Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Como CH Lovers. Eu sou a Natália Dantas, técnica da Catarina Hill, e hoje nós vamos apresentar a Make Beauty. Muita gente me pergunta qual a diferença da Make Beauty para as outras maquiagens. A Make Beauty ela tem o intuito de embelezar, então a gente não transforma tanto o rosto da pessoa. Que eu digo transformar, o que eu quero dizer sobre isso? É mudar os traços. Às vezes a pessoa tem o nariz um pouquinho mais largo, a testa, então a gente não faz tanta mudança, a pessoa ela não deixa de se identificar, essa é a questão. Então a gente vem para embelezar e realçar a beleza individual de cada pessoa. Eu escolhi a Rai, essa modelo maravilhosa, então a gente realçou os pontos dela. Vamos dar uma breve análise do rosto da Rai. A Rai tem os olhos um pouquinho mais separados, então eu evitei iluminar muito o cantinho interno do olho dela, porque quando a gente ilumina, a gente vai expandir, então o olho dela daria ainda mais a sensação de afastado. Então, ao invés disso, eu escureci, eu usei um pouquinho da sombra mais preta, mais escura, que a gente consegue aproximar o olhar dela dos olhos, isso fica mais harmônico. O nariz a gente não mexeu, claro, a gente evidenciou os pontos. O lábio da Rai é um lábio super desenhadinho, então com gloss a gente conseguiu definir mais esse desenho, tá? O rosto dela tem um formato super harmônico, então a gente praticamente não alterou, a gente só fez um jogo de luz e sombra. Então, para a pele da Rai eu estou utilizando, antes a pele dela já está pronta, gente, já hidratei, já higienizei, então já está prontíssima para receber a base. Para a pele dela eu estou utilizando a nossa base, a nossa queridinha base de média cobertura, a numeração 5.5 e a 6 de proporção, eu estou utilizando mais da 5 e um pouquinho só da 6, tá? Então vou aplicar, coloquei na minha plaquinha a misturinha, como eu já fiz do outro lado, eu tenho que aproveitar a misturinha, tá gente? É importante sempre que a gente trabalha com misturinha, a gente tem que ter uma quantidade maior, porque se acabar a misturinha depois para a gente chegar no tom exato que a gente está trabalhando é muito mais difícil. Então quando a gente coloca um pouquinho mais de quantidade, a gente não tem essa preocupação. O ponto ruim é que a gente acaba desperdiçando um pouquinho mais de produto, vira um pouquinho isso para lá, mas no dia a dia fica muito mais fácil de trabalhar desta forma. Estou aplicando com pincel chanfrado, a gente utiliza muito esse pincel para aplicar blush, mas eu gosto muito do acabamento dele para aplicar base. Eu não tenho dificuldade e o legal dele é que ele não deixa marcações. Então, sabe aquele efeito da esponjinha, da pele bem lisinha? Eu consigo ter com ele. Aplico depositando a sombra, evito ficar esfregando, porque quando a gente esfrega, a gente retira o produto da pele. Sei que às vezes aí no vídeo pode dar a impressão que eu estou fazendo movimento de arrastar, mas eu estou depositando. São leves batidinhas. Trago um pouquinho abaixo para o colo para a gente igualar a cor. Gente, eu sempre enfatizo isso. Na hora que a gente for aplicar a base, a gente tem que começar aplicando mais do centro e trazendo para as extremidades, porque se a gente está atendendo num salão e a nossa cliente já está com penteado, já está com o cabelo pronto, a gente acaba, se a gente aplicar muito produto na raiz, a gente acaba sujando e fica aquela barreira, vamos dizer assim, esbranquiçada, e principalmente na foto evidencia muito.
Então é muito importante a gente ter esse cuidado e aplicar a base sempre de baixo para cima, para a gente ver se o tom está ficando próximo ao colo. Base aplicada, vamos ao nosso corretivo. O corretivo que eu escolhi é o da Pri, é o de camuflagem. Esse corretivo ele tem uma camada a mais, tá? Então ele cobre bastante tatuagem, é de fácil aplicação. Para raio eu estou utilizando a cor A4 com A5, de proporção eu estou utilizando mais do A5 e um pouquinho do A4. O A4 ele vem só para dar uma leve clareada, tem que tomar muito cuidado, porque para a gente clarear demais e a pele acinzentar é muito fácil, então a gente tem que saber dosar, tá bom? Então eu vou aplicar mais do A5 e um pouquinho do A4 para a gente não ter este problema. A minha misturinha já está pronta. Importante, eu apliquei também com uma gotinha da blindagem. O porquê eu apliquei da blindagem? Além de aumentar a durabilidade do nosso produto na pele, ele também deixa o produto um pouquinho mais emoliente. Então, tudo bem que a cobertura não fica tão alta, mas a raia, como ela não tem olheiras, isso não vai me atrapalhar. Agora, se fosse uma pessoa, uma cliente, uma modelo que tivesse um pouquinho mais de olheira, aí eu trabalharia com corretivo puro. Mas a raia, como a gente não tem essa questão, eu consigo aplicar a blindagem, aumentando a nossa durabilidade e deixando mais lisinho, tá? Vou aplicar com o pincel de corretivo, esse daqui é da marca Bailey, ele é bem fofinho. A nossa misturinha já está pronta, fica um caramelizado, olhando para cima, que fica bem próximo ao tom da raia. Eu não deixo muito claro, gente. Justamente para quando tiver algum flash não estourar. Então eu deixo levemente mais claro. Vou fazer um pouquinho mais da misturinha, lembrando da proporção, mais do A5 e um pouquinho só do A4 para a gente dar uma leve clareada, fazer um leve jogo de luz e sombra, mas não com muito contraste. Vou utilizar a nossa blindagem, uma gotinha já é o suficiente. Vou pegar a minha espátula e misturar. Vou dar uma leve clareada. Agora vocês conseguem ver mais a diferença e a comparação em relação à cor da base. Trago um pouquinho para a lateral do nariz, mas sem fazer nenhuma marcação. Desço um pouquinho aqui na abinha, para o busto, para o bigodinho chinês, porque a gente tende a ter essa parte um pouquinho mais escura. Então, todas as partes que a gente quer clarear, a gente aplica um pouquinho do corretivo mais claro. Aplico um pouquinho no queixo e no centro da testa. Venho com o pincel mais fofinho, esfumando toda essa parte do nosso corretivo. Gente, se vocês perceberam, na hora de eu aplicar o corretivo, eu sempre deixo ele mais na diagonal. O porquê? Porque isso levanta o meu olhar e valoriza, tá? Então, eu consigo trabalhar na diagonal, já valorizando e evidenciando o olhar. Principalmente para as pessoas que têm um olhar, que não é o caso da Rai, mas as pessoas que têm um olhar um pouquinho mais caído, essa técnica é o ideal. Aí dá uma levantada no olhar.
Não vou fazer nenhuma marcação na mandíbula, isso eu vou utilizar com pó, mas como a gente quer um efeito mais suave, o pó a gente vai conseguir trabalhar desta forma. Agora venho com o nosso pó solto, também estou utilizando o da Pri, o Angel Power. Estou utilizando na cor A4, que é esse amarelado, e o A1, que é um pouquinho mais escuro, tá? De proporção, vou utilizar mais do amarelado e menos do A4, justamente porque eu vou trabalhar nas áreas de iluminação. Então, se eu colocar um que é exatamente do tom dela, a gente perde esse jogo de iluminação, tá bom? Então, mais do amarelado e um pouquinho menos do escuro. Minha misturinha, claro, já está pronta. Vou utilizar a esponjinha para aplicação também da Pri. Eu gosto muito dessa esponjinha por conta do tamanho dela. Eu consigo trabalhar em áreas maiores e em áreas menores utilizando a pontinha dela. Venho com o meu pincel em cima, tirando qualquer vinco que fique embaixo dos olhos. É muito importante que a gente retire para não deixar nenhuma marquinha, gente. Quando a gente deixa essas marquinhas, a gente envelhece. E na foto realça muito. Aplico depositando o produto, tomando muito cuidado para não cair dentro dos olhos. E venho sempre com a pontinha. Vocês estão vendo que o que realça, apesar da minha misturinha estar com escuro, realça o amarelado. E assim a gente não acinzenta a pele. Porque às vezes tem alguns pós que, apesar de ser amarelado, ainda tem as partículas muito esbranquiçadas. Então assim que entra em atrito, em contato, a pele já acinzenta. Então eu capricho bastante nas áreas de movimento. Ó, o bigodinho chinês, quando a gente fala essa área, é a primeira a brincar e a sair produto. Então eu capricho. Não precisa trabalhar com muito excesso de pó, porque a nossa base, apesar dela ser bem fluida, o acabamento dela é um pouquinho mais sequinho. Então ela não exige que a gente sere muito essa pele, tá? No centro da testa. Aí agora a mandíbula eu consigo fazer a minha leve marcação. Vou pedir para rasgar bem para lá, virar um pouquinho mais o rosto, um pouquinho mais, porque aí vocês conseguem ter essa visão. Então eu venho fazendo uma leve marcação, tá? Qual que eu usei para ter essa direção? Eu utilizei o contorno. Vamos supor que aqui já é o meu contorno, então a gente faz abaixo. A Raela já tem a mandíbula bem marcada, então a gente não está alterando o formato do rosto dela. A gente apenas está evidenciando. Óbvio, de forma sutil, sem criar nenhum contraste muito alto, gente. A maquiagem embelezadora, a gente não cria contrastes muito altos. Agora o pó, vamos fazer o contorno, devolver. A gente já consegue ter uma direção, tá? Eu vou seguir o contorno natural da pele dela, não vou criar algo em cima. Estou utilizando o pó número 17, também da linha da Pri. Esse pó é bem pigmentado, então eu pego, sujo meu pincel e difundo ele na minha tampinha para não ter nenhum tipo de marcação. Venho com a mão bem leve, concentrando o pó na raiz do cabelo e esfumando até o centro, levemente até o centro. Não faço muito contraste, então eu não pretendo escurecer muito. Só quero devolver o contorno natural do rosto dela. Mais pra frente. Eu esfumo com a parte que tem menos produto, pra gente tirar qualquer tipo de marcação que tenha ficado. Trago um pouquinho da raiz do cabelo pra gente igualar a base
da raiz do cabelo, que aí fica bem natural, e o que sobrou levemente, sem nenhum tipo de marcação, a gente devolve o contorno da mandíbula, sem criar nada além do natural dela. Feito isso, agora vamos para a nossa iluminação. Gente, eu gosto muito de fazer a iluminação com este pincel da Real Techniques. Ele é bem fofinho, então ele não deixa nenhum tipo de marcação. Para a raia eu vou utilizar esse cobre, que fica lindíssimo para a pele dela. Vira um pouquinho mais para lá. Ó, mesmo que invada a parte do contorno, não tem problema, porque a gente ainda vai aplicar o blush. Por isso que eu gosto de aplicar o blush depois do contorno, porque a gente consegue fazer essa transição de cores da iluminação e do contorno. E assim a gente não deixa nenhuma parte separada. A parte separada que eu digo, se não ficar igual aquele napolitano, ficou claro, rosado e escuro. Isso não é legal. Então, levemente a iluminação, um pouquinho, tiro o excesso, trago um pouquinho para o centro da testa, a pontinha do nariz, os lábios e um pouquinho do queixo. A Raia consegue iluminar um pouquinho o queixo porque ela não tem o queixo tão proeminente. Quem tem o queixo bem proeminente, evite de iluminar, porque tudo que a gente ilumina, a gente projeta. Então, isso não vai valorizar, tá? Agora, o blush, vou utilizar esse pincel chanfrado, também da Bailey, que eu gosto bastante. O blush que nós estamos utilizando é o Pink. Toma muito cuidado porque ele é super pigmentado, então eu tiro o excesso de produto do pincel na tampa. Venho concentrando na horizontal, na diagonal, porque o rosto da Dai, ele já dá um efeito pra gente mais na diagonal. Então eu vou respeitar e o excesso do pincel eu trago pro centro do rosto, sem deixar nenhuma marcação. Eu dou o efeito de uma pele levemente rosada. E olha como é que fica bonito. Olha como é que fica bonita a transição das cores. Agora, feito isso, nós vamos tirar o excesso do nosso pó compacto. Vou utilizar esse pincel bem fofinho. Como a gente não trabalhou com muito excesso, nem parece que tem pó em grande quantidade. Então, o restinho, o pouco que ficou sobre a pele, a gente retira varrendo. Ó. Tá vendo, gente, que é muito mais fácil aplicar quando a gente trabalha com poucas quantidades e vai construindo aos pouquinhos. Agora nós vamos para os olhos. A proposta que eu fiz para os olhos é uma pálpebra luz, justamente por aquela questão que eu falei no começo do vídeo. A Rai, ela tem os olhos um pouquinho mais separados, então vamos evitar iluminar o nosso cantinho interno. Vamos escurecer para a gente aproximar esses olhos e ficar mais harmônico o conjunto do rosto dela. Para a base dos olhos, eu vou utilizar o nosso corretivo, a mesma misturinha, tá? Que a gente utilizou na parte de baixo. Venho com o meu pincel, o pequenininho, de cerdas sintéticas. Vou utilizar a esponjinha para apoiar minha mão, para não ter nenhum atrito na pele, não abrir buraco. Lembrando que o nosso dedo, a gente produz oleosidade, então se ficar muito tempo em atrito, a gente acaba abrindo a base em alguns locais e fica só com as digitais. Então, com a mão leve, apesar da minha mão estar próxima ao pincel, a pontinha do pincel, ela não está pesada e eu consigo ter mais precisão nos lugares, tá? Que eu quero aplicar o corretivo. Deixei ele bem espalhadinho, sem nenhuma marcação. Agora vou começar com a minha iluminação. Vou voltar com a paleta de iluminador da Pri. Vou vir com o meu pincel de esfumar um pouquinho menor. O nosso agora vai ser diferente. Eu vou misturar o cobre com um pouquinho do rosado. O rosado ele vai dar um pouquinho mais
de contraste, vai clarear, mas abaixo da sobrancelha ele não vai acinzentar. Pelo contrário, ele vai levantar o olhar e deixar a sobrancelha com efeito um pouquinho mais arqueado. O restinho que sobrou do pincel eu coloco no cantinho, sem exagero, lembrando para a gente não afastar os olhos da Rai. Feito isso, venho com o pincel de esfumar. Gente, esses pincéis eles são de um kit, então não tem numeração, tá? Essa é a marca, mas não tem nenhum tipo de numeração para eu passar para vocês. Mas vocês podem pegar qualquer outro pincel de cerdas naturais, porque a gente está trabalhando com produtos em pó, e eles serem um pouquinho maior, principalmente nessa primeira etapa, tá? Um pouquinho mais fofinho, que aí a gente consegue trabalhar com maior facilidade sem deixar nenhum tipo de marcação. Vou voltar com o mesmo pó que a gente fez no contorno, que é o pó da Pri, na numeração 17. Sujo o pincel e tiro o excesso na tampinha. Assim um pouquinho, por favor. Fechar. Sigo abaixo da linha do côncavo, movimento de vai e vem, a minha mão leve, mais firme. Trago um pouquinho para o nariz para a gente devolver o contorno sem afinar. Pego mais um pouquinho do produto, tiro o excesso na tampa. O cantinho externo eu consigo fechar para não ficar nenhum contorno voando no aleatório. E esfumo sempre para cima para a gente conseguir levantar o olhar e trazer o efeito mais de gateado. Gente, o efeito de gateado, ele combina com, eu posso arriscar em dizer que com todos os tipos de olhos, porque ele valoriza demais, 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 demais. Não necessariamente só quem tem o olho mais caidinho, qualquer tipo. A Rai tem um olho super amendoado, que a gente chama, que ele é mais levantadinho, e essa técnica fica super bonita. Feito isso, a nossa base mais marrom. Agora nós vamos para a paleta de 30 cores, que é um item obrigatório na maleta de maquiador. Vou utilizar este rosadinho para dar um leve fundo mais rosado para nossa maquiagem. O pincel também é de esfumar, só que um pouquinho menor. Agora eu vou aplicar em cima, bem em cima do côncavo. Gente, lembrando que dia 15, agora de agosto, teremos a nossa Beauty Hill, a nossa terceira edição da Beauty Hill. Então, as inscrições são de graça. Vai ser das 10 às 6 da tarde, cheio de workshop. Vai ter workshop com a Pri, com todos os técnicos da Catarine. Assim, tanto conteúdo incrível para vocês. Vai ter sorteio. Terão 2 sorteios? Serão 2 sorteios? Isso. Gente, 2 sorteios. Então, vocês não podem perder. O melhor de tudo, as inscrições serão de graça, tá? Já estão disponíveis. As inscrições podem ser feitas por onde? Tem o link na bio. Gente, o link na bio do Insta da Catarine Hill. O Insta da Catarine Hill é @Catarine Hill. E o link, e também tem o @Catarine Hill Academy. E o link para as inscrições, tá? Como para fazer, que tá imperdível. Cheio de conteúdo incrível para vocês. Voltando aqui, o nosso esfumado levemente mais rosado. Vou trocar de pincel novamente e vou escurecer agora o nosso esfumado. Vou escurecer com este marrom, o terceiro marrom da última fileira, com um pincel também um pouquinho menor. Conforme o meu esfumado vai diminuindo, eu vou diminuindo o tamanho do meu pincel, que assim eu consigo ter um controle e não fica uma confusão de cores, tá? Vou escurecer o nosso canto externo, lembrando que é uma pálpebra luz. Então eu escureço o nosso canto externo levemente.
E também vou escurecer o nosso canto interno. Ó, bem no cantinho, levemente com pouco produto. E eu vou aumentando a intensidade aos pouquinhos e assim eu consigo ter um controle maior. Subo levemente esse esfumado. Gente, para vocês terem um efeito gateado, o cantinho externo você sobe um pouquinho esfumado e o interno você sobe quase nada, porque ele vai dar o efeito desse triângulo, tá? Então, se a gente conseguir identificar o triângulo, a gente se segue por ele. Ó. Aí agora, vou escurecer um pouquinho do côncavo, levemente, com movimentos de vai e vem, para trazer a profundidade que a gente quer no olhar. Sem pesar, sem criar muitos contrastes. E sempre esfumando, varrendo para fora, tá? Que a gente consegue dar o efeito mais chanfradinho no nosso esfumado. Agora vou vir com o pincel um pouquinho menor, continua sendo de esfumar, vou utilizar o preto da paleta, é o primeiro, que na verdade é o último, perdão, da última fileira. E pode fechar. E no mesmo ponto que nós escurecemos, o marrom mais fechado, nós vamos aplicar bem pouquinho, bem quente a raiz dos cílios e subir levemente agora, gente. Tem que ter muito cuidado porque o preto, para a gente perder o controle, é muito fácil. Por isso é tão importante a gente mudando o tamanho dos pincéis que a gente consegue ter um controle maior, tá? Porque a gente tende a colocar o preto esfumando, quando vê já tá quase na sobrancelha. E quando o pincel é menorzinho, a gente vai subindo aos pouquinhos, a gente consegue evitar isso. Abre. Sempre pede para abrir, lembrando que a cliente, principalmente vamos focar na cliente, ela sempre vai estar com o olho aberto, então você precisa ver o resultado dos olhos com eles abertos. Se está valorizando, como é que está ficando. Então é muito importante a gente ter essa noção. Agora eu vou voltar novamente com a nossa paleta de iluminação. Agora eu vou utilizar o mais claro com o rosado. Venho com o pincel bem pequenininho, é um língua de gato um pouquinho mais grosso e mais achatado. Aplico um pouquinho de produto, pode fechar. E deposito sempre da raiz dos cílios, eu vou subindo com a sombra. Vou utilizar um pouquinho nos dedos para tirar qualquer marcação. Ó. E sempre concentrando, abre. Pode abrir os olhos. Isso. Ó, sempre concentrando a iluminação no centro da nossa pálpebra para dar o efeito de pálpebra luz. Agora vamos evidenciar esse olho, destacar esse olho sem ter necessidade de um delineador. Eu vou chamar de um delineado fake, quase isso. Vou utilizar este pincel, esse daqui é da Ico, na numeração 80271. Ele é um pincel lápis que a gente conhece, ele é ótimo para detalhes. Esse daqui é o Clau Preto da Catarine, que a gente utiliza muito em maquiagem artística, mas que a gente consegue utilizar ainda mais na maquiagem social para trabalhar os detalhes em preto. Pode fechar, principalmente quando é aquele smoke bem escuro, bem preto. Fica maravilhoso e é muito fácil de trabalhar com o Clau.
O Clau ele é um produto super resistente à água, mas ele só fica resistente à água quando a gente sela ele. O que é selar? Quando a gente aplica a sombra em cima, ele dura assim, eu brinco até que ele dura para sempre. E é muito fácil de trabalhar com ele. Eu faço todo o contorno do meu olho, desde o canto externo até o cantinho interno. Lembrando que como é uma pálpebra luz, eu consigo subir um pouquinho mais no canto, consigo subir mais esse esfumado. E aqui no centro a gente deixa o traço um pouquinho mais contido, para não invadir muito o nosso campo de iluminação. Esfumo um pouquinho no cantinho interno, subo um pouquinho para acompanhar. E sempre tomando cuidado, gente. Abre um pouquinho o olho. Sempre tomando cuidado para não subir demais a sombra preta, tá? Que a gente vai voltar ainda mais com o preto dos olhos. Agora, com o mesmo pincel que estávamos usando, vamos selar essa partezinha que a gente fez com o Clau. Vou utilizar a sombra preta. Este pincel também é do Kit Baby, lembrando que eles não têm numeração, tá? Fecha. Vou depositar levemente no cantinho e depois eu vou esfumar. Então, primeiro eu vou depositar em toda a parte que nós utilizamos. E agora eu vou tirar o excesso de sombra do meu pincel num paninho, pra gente não subir demais esse preto, e bem na bordinha eu venho esfumando. Ó, e sempre tomando cuidado para não invadir cor em cima de cor, senão fica bem bagunçado. Ó, gente, se necessário, eu volto com o meu primeiro pincel de esfumar, ele pode me auxiliar a tirar qualquer sujeira, a tirar qualquer marcação que tenha ficado. Olha reto. Senti, ó, tô sentindo ele que tem um pouquinho, pode tirar que tá um pouquinho de marcação. Tá? Eu vou utilizar, então, um pincelzinho menor. Vou utilizar um pincelzinho menor, deixa eu ver aqui, pode ser este, ó. Também é do mesmo kit. Vou utilizar a bruma, a nossa bruma. Vou espirrar um pouquinho no pincel para dar uma leve umedecida nele. Se você sentiu que molhou demais, tira o excesso no papelzinho. Vou voltar com a paleta de iluminação. E com essa sombra que ela deve ser utilizada úmida, com o pincel úmido. Ó. Sem nenhum segredo, gente. O pincel tá úmido, não muito molhado. Então eu aplico aqui a sombra. Pode fechar. E eu vou aplicando levemente. E se eu vejo que tem alguma marcação, isso vai me ajudar a tirar. A mão bem leve. Posso subir para a sobrancelha. Que aí a gente consegue evidenciar mais essa curvatura. A dos olhos. Vamos aplicar a máscara de cílios. Gente, a máscara de cílios da Catarine é incrível. Olha o tamanho desse aplicador. O quanto isso facilita a nossa aplicação. Assim, praticamente a gente não suja a pele. E lembrando, caso suje a pele, não retire na hora. Espere o produto secar e você destaca assim que ele secar. A gente pede para a modelo olhar para baixo, ergue um pouquinho
e vem aplicando com o pincel. O pincel pequeno a gente consegue chegar em áreas que geralmente quando os pincéis quando as máscaras têm um aplicador muito grande, a gente não consegue chegar. E às vezes sempre os cílios acabam ficando mais esbranquiçadinhos ou sujando demais o rosto da modelo ou da cliente. E assim a gente consegue ter mais controle, tá? Olha pra cima. Eu gosto de passar bastante máscara, o efeito um pouquinho mais dramático. Aplico com o pincelzinho um pouquinho mais em pé. Aí agora vamos para a aplicação dos cílios. O modelo que eu estou utilizando dos cílios é o E08. Ele tem bastante efeito gateado, ou seja, ele começa bem pequenininho e é maior no canto externo. Vou tirar ele da plaquinha. Tira um pouquinho de cola que fica nele. A cola que já vem. Então eu retiro toda para isso não atrapalhar a minha aplicação. Vou medir ele nos olhos. A Rai, ela tem a extensão dos olhos bem pequenininha. E eu, particularmente, eu prefiro colar um pouquinho antes da metade dos olhos até o final, que assim fica mais confortável e o efeito fica mais bonito. Principalmente se a gente está maquiando alguém para algum casamento, que a pessoa vá chorar, a gente evita que os cílios ele descolhe no começo dos olhos. Então agora eu vou vir com a minha tesoura cortando o excesso que fica. Ó. Vou cortar o excesso que ficou. Venho com a minha cola. Vou utilizar essa cola para colar os meus cílios. Vou dar uma leve curvatura neles. Ó, desta forma, que assim ele já pega o formato mais ou menos dos olhos, ele não fica tão reto. Aplico bem em cima. Espero a cola secar um pouquinho para dar uma aderência. Vou utilizar o meu leque para acelerar este processo. Assim que a cola começa a ficar transparente, já está na hora de aplicar, tá, gente? Então, espera um pouquinho. Começou a ficar transparente, eu já consigo colar nos olhos. Pode fechar. Começo colando sempre do final. Sempre o finalzinho do olho que a gente precisa ter essa direção. E vou ajeitando bem rente a raiz dos cílios. Olha como cola fácil. Abre os olhos, sempre pede para abrir, porque às vezes a colinha desce, aí você cola um olho no outro. Pronto. Agora a parte de baixo dos olhos, vou utilizar o clau, o mesmo pincel, o pincel da Ico, a numeração 80271, tá? Peço para a modelo olhar para cima e venho depositando o produto. O nosso clau preto em toda a extensão. Feito isso, vou selar, porque se a gente não selar esse produto mesmo na linha d'água, ele vai sair muito fácil e não vai ter a mesma durabilidade. Olha lá para cima, venho depositando levemente para evitar que caia dentro dos olhos. Aí agora a pessoa pode chorar à vontade, nada vai acontecer. Se a gente não selar esse clau, vai transferir muito fácil para a parte de baixo dos olhos. E quem tem olheira vai se incomodar muito.
venho esfumando com o mesmo pincel que nós aplicamos na parte de cima. Venho esfumando, dando um pouquinho de drama, deixar um pouquinho, olhar um pouquinho mais dramático, perdão. Mas sem engrossar este traço. Reto. Agora vamos para a sobrancelha. A sobrancelha da raia é facinho de fazer. A gente já consegue ver o desenho já é bem definido. Tem o crescimento dos pelos bem para cima. Ela já me falou que gosta do estilo da sobrancelha mais penteadinha para cima. Vou utilizar o nosso duo de sobrancelhas. E o pincel é este também da Bailey. Ele é bem fininho. Então eu consigo até imitar os pelinhos. Não vai ser o caso. Mas eu sempre começo na sobrancelha, delimitando a parte de baixo, sem fazer nada muito marcado. Porque geralmente a parte de baixo a gente tende a ter mais falhas. Feito esse leve traço, eu esfumo para dentro, trazendo naturalidade, como se a sobrancelha dela já estivesse preenchida naturalmente. Sujo um pouquinho mais o meu pincel. Vou fazer a curvatura. Gente, a sobrancelha eu mexo em pontos estratégicos, tá? Para não deixar ela muito desenhada, eu mexo mais no começo e na curvatura. O que sobrou do pincel eu pinto levemente. Está feita a nossa sobrancelha. Vou dar uma penteadinha para ajudar a esfumar. Agora os lábios vou utilizar para fazer o nosso contorno, essa boca degradê, que inclusive eu postei no meu Instagram e muita gente veio me perguntar como eu faço. Vou fazer aqui para vocês verem. Na minha plaquinha que eu já tinha utilizado. Ó, essa cor da base é a 7. Deixa eu mostrar para vocês. Vou utilizar a 7. Gente, uma gotinha dá e sobra da base. Vocês conseguem trabalhar facilmente com ela. Ó. Só uma gotinha já é o suficiente. O pincel que eu vou utilizar é o pincel de boca da Ico. A numeração é IK064. Vou sujar o meu pincel. Ele é bem fininho, ele é um língua de gato bem fininho. Então a gente consegue ter muita precisão na hora de fazer o lábio, de desenhar. Faço o contorno sem sair muito. A Raia ela já tem um lábio super proporcional, então eu não preciso ficar aumentando nem a parte de cima, nem a parte de baixo. Quando a gente aumenta muito, principalmente no caso da Raia, que já tem bastante lábio, não fica legal, não fica harmônico. Claro, se fosse alguma coisa que incomodasse muito ela, aí seria diferente. Já venho esfumando levemente. Vou fazer a parte de baixo também, respeitando o desenho, a linha natural dos lábios. Agora eu vou vir com um cotonete para esfumar a parte de dentro dos olhos. Tá, ele tira um pouquinho do excesso de produto que fica nos lábios.
e aí dá o efeito mais fácil para o degradê. O batom que eu utilizei no centro foi uma misturinha. Eu utilizei o Merlin com o Diana. De proporção, eu usei um pouquinho mais do Diana e só um pouquinho do Merlin. O Merlin é só para dar um pouquinho mais de saturação, porque o Diana puro na raia ficaria muito claro. A gente acinzentaria a boca dela, que não é a nossa intenção. Então, o Merlin é só para voltar mais essa leve saturação. Vou utilizar um pincel mais fofinho, bem menorzinho. E vou pigmentando levemente nos lábios. Se eu vejo que está claro, pego um pouquinho mais do Merlin, misturo. Aí vocês vão sentindo, tá, gente? Porque dependendo da modelo, do tom de pele, você consegue utilizar o Merlin puro ou até o Diana puro mesmo, se a modelo for bem clarinha. Agora vou utilizar o nosso gloss maravilhoso. Nosso gloss ele é transparente e o nosso gloss vai dar todo o acabamento. Então ele vai esfumar, fazer a transição, deixar bem espelhado. Na foto fica belíssimo, tá? Se for pro dia a dia, pode usar o gloss, obviamente, mas aí não preciso utilizar tanta quantidade que eu estou utilizando aqui. É que nas fotos o efeito mais molhadinho evidencia e valoriza. Principalmente a boca da raia, que é belíssima. Levemente. E está prontíssima a nossa modelo, a nossa maquiagem está belíssima. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, podem entrar em contato com a gente, para a gente interagir nas nossas redes sociais, pelos stories. Enfim, conto muito com essa interação de vocês. Não esqueçam que dia 15 tem a feira, então se inscrevam. O link está na bio do Instagram da Catarine Hill, que é @Catarine Hill. A inscrição é de graça, o evento começa às 10 e vai até às 6 horas. Cheio de conteúdo incríveis para vocês, profissionais maravilhosos, e também tá cheio de sorteio, tá bom? Então eu espero todo mundo dia 15 e também espero que vocês tenham gostado da proposta de hoje. Um super beijo e até o próximo encontro.